A existência de normas é uma condição imprescindível para se viver em sociedade. Não existe vida em sociedade que não seja normatizada. É lógico que as primeiras normas morais eram simples. Resumiam-se a coisas como o reconhecimento daquilo que pertencia ao outro, ao sentimento de empatia, né? Ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro, tentando compreendê-lo, buscando inclusive entender sentimentos e emoções e, consequentemente, agir de forma altruísta. É lógico que, na medida em que as sociedades foram progredindo, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista econômico, e as relações entre os homens, por conseguinte, foram se tornando cada vez mais complexas, as normas morais foram também acompanhando essa complexificação da vida social. Observe agora as imagens a seguir. Vamos pegar essa primeira, da garota ali atravessando a rua na faixa de pedestres. Você já se perguntou de onde é que vem a tranquilidade que temos, a confiança de um pedestre que está atravessando a rua na faixa, de que nenhum dos carros irá arrancar e atropelá-lo? E nessa outra imagem de estudantes? Preste atenção nos alunos que estão sentados na primeira fila de carteiras. Você percebe alguma demonstração de temor, de medo, de que os colegas do fundo saquem uma arma e comecem a disparar nas costas dos que estão à frente? E nessa última, vamos imaginar que alguém pedindo alguma informação. De onde é que vem a convicção de que uma informação solicitada a um estranho, como por exemplo, quais são as horas? Ou qual é a localização de uma determinada rua, ou de qual ônibus se deve pegar para chegar a um determinado local? Tanto a moral quanto o direito se baseiam em regras. Regras essas que permitem, preste atenção, que tenhamos uma certa previsibilidade acerca da forma como as pessoas irão se comportar no convívio social. É por acreditar que as pessoas respeitarão as normas de trânsito que eu atravesso na faixa de segurança. É por acreditar que as pessoas têm a vida como um valor, dentro de uma sala de aula, por exemplo, que eu não tenho medo nenhum de ficar sentado na frente. E é por acreditar que as pessoas têm como valor a verdade que eu acredito quando eu pergunto as horas para alguém e essa pessoa me diz que é tal horário. Ou, onde é que fica tal rua? Eu acredito, porque eu tenho essa previsão, essa previsibilidade de que as pessoas têm a verdade como um valor. Portanto, as normas têm uma função fundamental dentro da vida social. Não é impedir ou controlar a vida das pessoas, simplesmente por querer controlar. Mas é o fato de vivermos em sociedade, de termos normas que estabeleçam regras para esse convívio social, que eu tenho das pessoas uma determinada previsão do comportamento delas. Um último exemplo. Eu estou dirigindo um carro, o sinal verde está aberto para mim e eu atravesso. Por que eu atravesso? Porque o sinal está verde? Por que eu cruzo a rua? Porque o sinal está verde para mim? Não, porque eu tenho uma certa previsibilidade de que as pessoas que estão na rua que eu estou cruzando e para as quais o sinal está vermelho, elas vão parar o carro e vão aguardar o sinal ficar verde para elas. É lógico, nem todos têm um comportamento previsível, mas a quase totalidade das pessoas, na maioria das vezes, age de forma previsível, age dentro das normas de convivência social. Agora, imaginem essa mesma pessoa que tem essa previsibilidade do comportamento das pessoas. Ela teria alguma confiança no comportamento do outro? Ela se sentiria segura? Ou acreditaria no que lhe falassem? Se por acaso, por qualquer razão, ela estivesse no pátio de um presídio superlotado durante o horário de banho de sol? Com certeza não. Qualquer um que se aproximasse dela, ela teria temor, teria receios. Pois, em tese, aquelas pessoas que se encontram encarceradas, elas estão lá exatamente por terem um comportamento imprevisível. E lá encontram-se pessoas capazes de fazer qualquer coisa, pois já demonstraram que não respeitam normas
quer sejam as normas legais, quer sejam as normas morais. Portanto, o comportamento delas é um comportamento o quê? Imprevisível, porque é um comportamento que se coloca acima das normas. Agora que vimos como a existência de normas é imprescindível para se viver em sociedade, vejamos a diferença e as semelhanças entre as normas legais e as normas morais, ou entre a moral, as semelhanças e diferenças entre a moral e o direito. E vamos começar pelas semelhanças. E eu destaco duas semelhanças fundamentais entre a moral e o direito. Primeira semelhança entre a moral e o direito. Eles são um conjunto de normas cuja função é regular as relações entre os membros de uma sociedade. E normas só fazem sentido quando o seu objetivo é a manutenção e a preservação da existência social. Se não for por essa razão, não há justificativa para a existência de normas e a consequente limitação das ações dos indivíduos. E a segunda semelhança. Tanto a moral quanto o direito, eles possuem um caráter histórico. E por isso mudam de uma sociedade para outra em uma mesma época. E mudam de uma época para outra dentro de uma mesma sociedade. Vejamos alguns exemplos. No Brasil, a escravidão hoje ela é objeto de condenação moral e de condenação legal. Só que no passado colonial, ela não apenas era legal, a escravidão era legal, normatizada pela lei, como ainda era, do ponto de vista moral, aceita. Só que os valores mudaram de uma época para outra, tanto as normas legais quanto as normas morais. A poligamia. A poligamia no Brasil é objeto de condenação moral e também legal. Mas, em alguns países africanos e asiáticos, a poligamia não é nem condenada do ponto de vista legal e nem condenada do ponto de vista moral. Convém, portanto, ressaltar que as normas morais ou legais só fazem sentido quando inseridas no contexto da vida social. Por isso, elas possuem um caráter histórico e não se pode descontextualizá-las. Agora que já vimos as semelhanças entre o direito e a moral, vejamos as principais diferenças entre ambos. O filósofo espanhol Adolfo Sánchez Vázquez aponta algumas das principais diferenças entre a moral e o direito. Vamos lá. Primeira diferença entre a moral e o direito: interioridade da vida moral e exterioridade do direito. Isso significa dizer que, se a norma moral se cumpre por motivos formais ou externos, sem que o sujeito esteja convencido de que deve atuar de acordo com ela, o ato moral não será moralmente bom. Mas antes de darmos continuidade a esse raciocínio, eu vou passar um vídeo. Ele é um teste de honestidade que foi realizado pelo programa da TV Bandeirantes, o programa já foi extinto, chamado CQC. Vamos ver o vídeo e depois nós comentamos. A última pesquisa do Ibope sobre a imagem que o brasileiro faz do político mostra que 55% acham que os deputados e senadores são desonestos e mentirosos. Já 45% acham que são apenas oportunistas. Mas será que nós, brasileiros, temos moral para criticar e acusar os políticos de corrupção? Como será que nós, brasileiros, reagimos quando a nossa honestidade é colocada à prova nas pequenas coisas do dia a dia? Para saber disso, o CQC saiu às ruas para aplicar um teste de honestidade. Será que nós, brasileiros, nos saímos bem nesse teste? Você alguma vez foi comprar alguma coisa na rua e deram um troco a mais pra você? Deram. O que você fez? Devolvi. Se você vai comprar alguma coisa e devolvem um troco a mais pra você, o que você faz? Eu pego pra mim, seu bobo. É poucos que devolvem o troco a mais, hein? Não é todos não que são honestos assim dessa forma. E como é que brasileiro reage quando entra dinheiro na jogada? Vamos ver quantas pessoas devolvem o troco errado ali naquela banca. Obrigada. 18, não te dei 20. Obrigada. Você se acha uma pessoa honesta?
Olha, eu procuro ser. Se você vai comprar alguma coisa e te devolvem o troco a mais, o que você faz? Pode acontecer isso comigo. Oh, que coincidência, olha. Dei um talão de zona azul, R$18 e dei 20, ela me voltou R$5. Aí eu disse que o troco estava errado e ela me deu os R$2 de troco. 2,75. Pegou o cara de terno ali. Tá conferindo o troco, pôr na carteira, esse aí. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Você acha que o povo brasileiro é honesto? O brasileiro é. E o político brasileiro? Pra honestidade pra ele ainda falta um pouco, né? E o senhor faz parte da parte honesta do país ou da desonesta? Eu acredito que eu faço parte daquela parte trabalhadora, honestamente trabalhando e ganhando o seu dinheiro honestamente. Se o senhor vai comprar uma coisa em qualquer lugar e recebe o troco a mais, o que o senhor faz? O que eu faço? Devolvo. Sempre confere o troco pra ver se tem a mais? De repente eu nunca confiro. Geralmente eu confio nas pessoas. Ou dessa vez o senhor comprou alguma coisa aqui e conferiu o troco? Não, eu peguei uma cigarro e botei na carteira. Se bem eu tô com pressa e tô com o pessoal me aguardando ali e você tá me atrapalhando. Ok, desculpa atrapalhar o senhor. Muito obrigado pelo seu depoimento. Ok, obrigado a vocês. O senhor acha o brasileiro um povo honesto? Brasileiro um pouco lento? Se você acha o brasileiro um povo honesto? Não. Você é um cara... Honesto. Você é um genro que toda sogra pediu. Com certeza. Você acha o político brasileiro honesto? Aí não, aí já quer demais, né? Eu vou esquecer meu óculos com a caixa aqui, ó. Pronto, esqueci. Vou pra lá agora. Ele pegou, né? Vamos lá. Você acha que o Brasil é um país que vai crescer com trabalho, com a honestidade do povo? Ah, vai. Só que eu devolvi o óculos, sabe? Eu joguei o óculos lá. Que óculos? O óculos ali que você deixaram de propósito. Tá lá no lixo, vai lá. Por que você jogou no lixo? Porque você viu que a gente tava atrás ou você só queria manter a cidade limpa? Eu vi que tava ganhando, tava maltratado o óculos, eu falei, não me interessa. Você jura que não ia pegar pra você, só quis jogar no lixo? Você tava limpando a cidade? Eu acho que ia pegar pra mim, se fosse um óculos da hora, bonito, né? Olá, tudo bom? Você encontrou alguma coisa ali? Isso, estava ali na mesa, né? Eu percebi que alguém havia esquecido e vim entregar aqui no estabelecimento para guardar para que ninguém roubasse. O que é mais difícil encontrar pelas ruas? Um óculos numa mesa do bar ou um cidadão honesto? Acredito que hoje em dia é um cidadão honesto. Já perdeu o celular alguma vez? Já. Só que não me devolveram. Você já perdeu o celular na rua alguma vez? Já. E devolveram seu celular? Nem a pau. O brasileiro é esperta. Mas se você achar um celular e a pessoa ligar, tudo bem? Rapaz, tudo. Você devolve meu celular, por favor? Ou fala assim, me dá 50 que eu devolvo. Achei uma bicicleta aqui, dá 50 que eu devolvo. Não, aí tem a pau. Eu achei, velho. Pega a bicicleta do otário, falou. Alô, quem fala? Você vai estar aqui parado, é teu, cara? É, meu, eu acho que eu esqueci aí. Tem como devolver? Claro que tem, pô, é teu, né? Aqui. Se puder devolver, eu agradeço, que eu acabei esquecendo. Tá, tem um pessoal chato aqui, peraí. Não, você vem aqui pegar, cara, eu tô esperando. Tá bom, vem aí. Tem que ir embora, você tem que almoçar. Tá, pode devolver então. Ah, esqueci meu celular aqui. É você? É. Você acha que o brasileiro é um povo honesto? Eu sou. Um celular desse não vale a pena levar. Custa quase uns 50 reais um celular desse, entendeu? Ô, quem fala? Você perdeu o celular, né? Isso. Eu tô de carro, tô descendo a Consolação já. Você tá dentro do carro? É, sentido Praça da República. Praça da República? Você tá dentro do carro? Tem mais. Pô, então, eu esqueci o celular. Ah, você vai devolver? Não, vou jogar no lixo. É tão feio assim? Ué, pra mim é. Você acha que o brasileiro é um povo honesto? Depende muito. Pá, como é que vai? Mário! Adnelson. Adnelson, desculpa, eu confundi você com o Mário. Você acha o brasileiro um povo honesto? Eu sou honesto. O que você acha do político brasileiro? Ah, o político brasileiro também é honesto. Agora, desonesto é quem vota neles, né? E você acabou de dizer que o povo é honesto. É, desonesto é quem vota nos políticos, né? E quem vota no político? É o povo.
Mas você disse que o povo é honesto. Tá tocando. Ela não atende, tá tocando. Olá, boa tarde, tudo bom com a senhora? Tudo. A gente tá fazendo uma enquete aqui sobre o que você acha do brasileiro. Brasileiro? Burro. Brasileiro é muito burro. O brasileiro, além de burro, é honesto ou não? Alguns. Pedi um celular, vocês não acharam? Ninguém achou? Você achou ou não? Não? Tá, é o único que eu tenho, eu preciso dele pra trabalhar, desculpa. Eu tô fazendo uma matéria pra ver se o brasileiro é um povo honesto, se não é. E seu celular eu não consigo continuar a matéria. Você tem certeza que você não achou ele? Meu filho. Tava perto da farmácia ali. Farmácia? Também não foi pra farmácia? Não, farmácia não foi na farmácia. A senhora não tem irmã gêmea? É que a gente tem imagem, na verdade, que a senhora pegou. A gente só queria o celular de volta. Vamos fazer uma coisa. A senhora devolve o celular e não vai fora, não para nada. Vamos ficar só o celular. A senhora pegou o celular. Peraí. Peraí, senhora. Peraí, deixa eu explicar. Vamos na delegacia, pô. Vamos na delegacia. Se fosse meu, tudo bem. Não tem crédito mesmo? A pessoa achou no chão o celular, tocou. Em vez dela atender e falar, você perdeu o celular, vai devolver, não vai? Não, ela põe no bolso, leva embora e fala que não pegou. Isso é honesto ou desonesto? Ah, é desonesto, tudo bem, mas você vai fazer esse teste. Tá falando que ela é desonesta na cara dela? Falando na cara dela, não sei quem foi quem fez isso. Eu só tô falando que você está fazendo um teste no país errado, porque o Brasil é muito poucas pessoas que vão ser honestas a esse ponto. Mas a senhora não roubou nada, a senhora só achou no chão e não devolveu. É diferente, não é? É diferente, lógico. Agora que a senhora sabe quem é o dono, a senhora devolve e fica honesta. Essa é a... Tô com o celular nem aqui, filho. Bom trabalho aí. Obrigada. De nada. O seu você quer de volta. Daqui presente, Dia das Mães. Aquele outro foi presente do CQC? CQC. É um programa bom, dá até celular pra senhora? Eu gosto desse programa. É Passando 13. É o seguinte, a gente tava fazendo uma materinha ali na rua ali. E era um teste de honestidade. Olha lá, ela pegou o celular, tá com ela. Levou embora, certo? A gente foi atrás, pediu de volta, ela falou que não pegou. Depois ela viu a imagem, falou que pegou, mas não vai devolver, que achado não é roubado. A gente precisa do celular pra continuar trabalhando. É isso. Obrigado aí, agora a gente recuperou. Obrigado. Foi bom saber que ela foi honesta com o senhor. Eu acho que esse caso prova um pouquinho porque os nossos representantes no governo são o que são. Eles são apenas o reflexo do povo que elege eles. Com certeza você deve ter dado algumas risadas, pois algumas situações chegam a ser hilárias, apesar da seriedade da proposta do tema. Agora, para nós, o que importa é que as ações de uns não sejam prejudiciais para a vida em sociedade. Por exemplo, ali, a mulher que pegou o celular e não queria devolver, fazendo somente mediante a intervenção policial. Para o proprietário do aparelho, o que importa é ter o aparelho de volta, com ou sem a mediação policial. Mas no caso da reportagem, da matéria que foi feita, a ação de devolver o celular não pode ser valorada como moralmente boa, pois não partiu da interioridade da mulher, não partiu da sua vontade, não partiu da sua consciência, e sim diante da intervenção do aparato coercitivo do Estado. Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos pegar as vagas preferenciais de estacionamento, quer seja para idosos ou para portadores de alguma necessidade especial. Vamos imaginar a situação. Vamos imaginar que eu estou atrasado, né, o banco, preciso pegar o banco aberto, falta 5 minutos para o banco encerrar o seu expediente e eu estou, né, ali de carro tentando encontrar um lugar para estacionar. E aí eu encontro uma vaga disponível, só que é uma vaga preferencial. Eu não tenho direito a essas vagas preferenciais. Eu nem levanto a questão de colocar o carro ali, nem que seja por alguns minutos apenas. Não é um direito meu. Eu estarei
usurpando o direito de outra pessoa, estarei trazendo prejuízos à vida de outra pessoa. Portanto, eu nem coloco em questão de estacionar meu carro naquela vaga. Segunda situação, eu vejo a vaga disponível, vejo que é uma vaga preferencial e não penso duas vezes. É aqui mesmo que eu vou colocar o carro, só vou ficar 5 minutos, o banco já vai fechar, senão eu vou acabar perdendo o horário do expediente bancário. Só que na hora que eu estou colocando o carro na vaga, aparece um agente de trânsito e já começa a puxar lá o talão de multas. Eu dou uma disfarçada, como quem não tivesse percebido, e tiro o carro da vaga para não levar multa. Pense um pouquinho. Para a pessoa que tem direito àquela vaga, faz diferença o motivo pelo qual a vaga está disponível? No primeiro caso, a vaga ficou disponível por conta da minha consciência moral. Portanto, eu posso dizer que esse meu ato foi moralmente bom, porque a minha decisão foi tomada levando em consideração o bem-estar daquelas pessoas que têm direito àquela vaga. Na segunda situação, a vaga também continuou disponível. E isso é o que importa para a pessoa que tem direito à vaga. Só que não houve bondade no meu ato, porque a única razão pela qual eu deixei a vaga disponível foi não querer levar uma multa, foi não querer levar uma punição, né, por estar estacionando de forma contrária à legislação. Então, na primeira situação, o meu ato foi moralmente bom, porque partiu da minha interioridade, da minha consciência. Já na segunda situação, não, porque eu só fiz a coisa certa, movido pelo aparato repressivo e coercitivo do Estado. Segunda diferença. Apesar de a sanção pública, com sua aprovação ou desaprovação, levar a atuar num certo sentido, no comportamento moral se requer sempre a adesão íntima do sujeito. Já o direito possui dispositivos coercitivos capazes de impor a observância da norma jurídica ou de obrigar o sujeito a se comportar de certa maneira. O exemplo que eu dei da diferença anterior cabe aqui também. No e-mail anterior, no exemplo anterior, para demonstrar a bondade da minha ação ao fazer a coisa certa. E aqui nessa segunda situação, para mostrar essa interioridade, essa exterioridade, principalmente do direito. Então, no caso do vídeo ali apresentado, o vídeo sobre teste de honestidade, fica clara essa segunda distinção do comportamento do homem, que ao encontrar os óculos esquecidos sobre uma mesa de restaurante, entrega-os no estabelecimento, na expectativa de que o proprietário retorne para procurar. Também na conduta da mulher, que ao receber o troco a mais na banquinha de jornais, avisa a pessoa que a atendeu do erro. Terceira diferença entre a moral e o direito. As normas morais, ao contrário do direito, elas não se encontram codificadas formal e oficialmente, por meio de códigos, leis e diversos atos do Estado, mas elas estão na consciência do indivíduo social. As normas morais, elas estão na consciência de uma determinada sociedade. Já o direito, ele está formalizado, está escrito. Quarta diferença entre a moral e o direito. A esfera da moral, ou seja, o universo de ações normatizados pela moral, é maior que o universo de ações normatizadas pelo direito. Enquanto algumas formas de comportamento caem na esfera de ambos, como por exemplo a criminalidade, a malandragem, tanto um quanto o outro são normatizados tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista moral. Porém, outras formas de comportamento, como o amor, a amizade, a solidariedade, elas não são objeto de normatização legal, são apenas objeto de regulamentação moral. E a amplitude da esfera moral em relação ao direito é contemplada pela teoria do mínimo ético. Essa teoria foi inicialmente exposta pelo inglês Jeremy Bentham e depois desenvolvida pelo jurista alemão George Jelinek. A teoria do mínimo ético afirma que o direito
representa apenas o mínimo da moral declarado obrigatório para que a sociedade possa sobreviver. Preste atenção no esquemazinho aqui, nessas duas bolas. Podem ver que a bola maior compreende a esfera da moral e a bola menor, o círculo menor, compreende a esfera do direito. Isso quer dizer o quê? Que as normas, elas existem para garantir a vida em sociedade. Esse é o fim último da normatização da vida social. Tornar a vida em sociedade possível, ou seja, é preservar a vida em sociedade. E por preservar a vida em sociedade, entendamos em toda a extensão do termo. É garantir a integridade física, é garantir a integridade psicológica do indivíduo, é proteger o indivíduo, a vida em todas as situações possíveis. Nesse esquema, a ideia do direito ser um círculo menor contido dentro do círculo maior moral significa o seguinte: o número de ações, como eu já disse, normatizados pela moral é numericamente, quantitativamente maior que o número de ações normatizadas pelo direito. Porque o direito, ele se limita àquelas ações que são estritamente necessárias, imprescindíveis para a vida em sociedade. Como ali o exemplo dado. A solidariedade, a generosidade, o egoísmo são objeto de valor moral, de normatização moral, mas não são de normatização legal. Imaginem como seria o nosso sistema jurídico se o direito, se a esfera de ações contempladas pelas normas legais fossem do mesmo tamanho que o universo de ações contemplados pelas normas morais. Mas para ilustrar um pouquinho melhor o que eu afirmei, eu vou passar mais um videozinho. É uma reportagem sobre um assassinato. É um pouco chocante, mas ilustra muito bem essa teoria do mínimo ético. Mais um crime que chocou o país. Foram encontradas outras partes dos corpos dos irmãos mortos, esquartejados e queimados pelo pai e pela madrasta em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Outras partes dos corpos dos dois irmãos foram encontradas em vários pontos de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Mas o material que estava dentro de sacos plásticos ainda vai ser analisado pelo Instituto Médico Legal. Ao recolher vários sacos de lixo na última sexta-feira, um gari percebeu que eles continham restos humanos e avisou a polícia. Poxa, eu fui bater, aí em tudo que eu fui bater tinha um saco ali, a polícia pegou no meio do saco, rasgou o saco, aí apareceu o pé. Pouco depois, o pai dos dois, o porteiro João Alexandre Rodrigues, de 39 anos, e a madrasta, Eliane Aparecida Rodrigues, de 35, foram presos. Ela confessou que ajudou o pai a matar os filhos. Os adolescentes foram asfixiados com sacos plásticos e depois tiveram seus corpos queimados e esquartejados em casa. Os irmãos não queriam mais viver com o casal, mas depois que eles foram encontrados numa praça da região, 2 dias antes do crime, tiveram que voltar para a residência. Na quarta-feira à noite, elas encontraram o guarda civil na rua e pediram a ele uma ajuda, visto que elas haviam sido expulsas de casa. Eles eram muito maltratados pela madrasta e pelo pai, né? Apanhavam. E eles informaram que a madrasta deu dinheiro a eles para eles sumirem, né? Para eles ir embora para São Paulo ou algum lugar muito longe. Eles imploravam muito para não ficar lá, né? Pediam, por favor, leva a gente para o abrigo. E aí, contando o caso, a gente acionou a conselheira tutelar e, por determinação judicial, eles foram encaminhados para a residência do pai e da madrasta, né? Nós não podemos pré-julgar essa decisão. Naquele momento, eles também disseram que não estavam sendo agredidos. Então, a conselheira tutelar, ela aplicou, inclusive, o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o reencaminhamento para os pais ou responsáveis, mediante um termo de responsabilidade. Então, os pais foram advertidos daquela situação e eles, então, voltaram a conviver na residência. Bom, devo imaginar, depois de ter assistido o vídeo, que você deve estar um tanto chocado. E não há como não ficar. Afinal de contas, são 2 crianças inocentes que acabaram sendo mortas e esquartejadas pelo pai. Mas vamos usar esse infeliz exemplo, né, para entender essa questão do mínimo ético. Então, essa reportagem relatando a fatalidade ocorrida com os meninos de Ribeirão Pires, nos direciona a várias reflexões.
Primeira delas, que fica visível, né, na reportagem. O direito, as leis, elas podem obrigar um pai ou uma mãe a pagar pensão para um filho. Mas o direito não pode fazer com que um pai ame o seu filho. Não se pode pressupor que as leis possam levar os pais a amar um filho. Segunda reflexão. O sentimento de responsabilidade e amor por um filho é resultado do amadurecimento moral do indivíduo. O conhecimento da lei não faz necessariamente as pessoas agirem de maneira adequada. Mas o que faz as pessoas agirem de maneira adequada é a existência do senso moral. Então, esse senso moral é capaz de levar o indivíduo não apenas a evitar ações que prejudiquem a vida em sociedade, mas também optar, mesmo que muitas vezes isso signifique sair de uma situação, de uma condição de conforto, por ter gestos social e humanamente construtivos. Terceira reflexão. A infeliz crença por parte daqueles que estavam investidos de poder público de que era possível, através de um termo de responsabilidade, obrigar legalmente o pai a ser zeloso com os filhos. Nesse momento, eles confundiram a moral com o direito. O direito tem um limite, e eles não perceberam esse limite da lei. Não perceberam aonde terminava a lei e aonde começava a moral. E nesse sentido eu posso dizer que houve uma responsabilidade do Estado na morte dessas duas crianças. E essa responsabilidade está fundamentada exatamente nessa incapacidade de fazer a distinção sobre qual é o limite da moral e qual é o limite do direito. Como eu disse, as normas legais podem obrigar um pai a pagar pensão para um filho, mas não podem obrigar um pai a dar amor a esse filho. Quarta reflexão. Fica visível na reportagem que um instrumento valioso como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, pode ser mal compreendido e, consequentemente, mal utilizado. Lógico que o Estatuto prevê a condução da criança ao lar, o encaminhamento da criança ao lar. Mas isso, no caso, por exemplo, de uma mãe em que o filho está envolvido, por exemplo, com drogas, a mãe quer trazer a criança para dentro de casa, quer protegê-la, mas não consegue. É papel, eu posso entender que é papel do Estado ajudar essa mãe a manter o filho dentro de casa, a protegê-lo das ruas, a protegê-lo das drogas. Portanto, é papel do Estado encaminhar essa criança ao lar, ajudar a mãe nesse processo. Agora, quando essa criança está sendo vítima dentro de casa, ou quando essa criança está sob risco dentro de casa, como era visível no caso dessas duas crianças da reportagem, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, elas deveriam ter sido retiradas de casa para serem protegidas, porque em casa elas estavam sob ameaça. Portanto, o que houve aqui, de fato, o Estatuto da Criança prevê esse encaminhamento da criança de volta ao lar, mas não é em qualquer situação, porque existem situações em que a criança deve ser retirada de dentro de casa porque ela está sob ameaça, sob risco. Quinta reflexão. Por cumprir uma função vital de preservar a vida, a moral existe desde que o homem existe como ser social. A moral se perde na história da humanidade, está lá no início da história da humanidade. Assim que o homem passou a viver em sociedade, as primeiras normas que regulavam a vida em sociedade eram normas morais. Já o direito, por depender necessariamente de um dispositivo coercitivo externo de natureza estatal, acha-se ligado somente após o aparecimento do Estado. Só passa a ter uma existência, de fato, após o aparecimento do Estado. Isso tudo não significa que as normas morais não possuam um caráter de obrigatoriedade que não possam ser impostas por dispositivos externos. O constrangimento público pode levar alguém a se comportar conforme as regras morais. Por exemplo, um homem casado
que não comete adultério na frente dos familiares, esposa, pais, filhos, etc., pela vergonha da desaprovação moral, o que seria uma forma de coerção externa, não física, mas uma forma de coerção externa. Porém, no caso da moral, essa coerção pode ou não existir. E em existindo, a punição, ela não segue nenhuma regra pré-determinada. Já no caso de uma violação da norma legal, existe a coercitividade representada pelo aparato coercitivo do Estado, a polícia, por exemplo, e a punição possui uma forma definida em termos jurídicos. Na legislação brasileira, ninguém vai ter sua mão amputada ou ser condenado à morte por ter roubado um pote de margarina de um mercado. Existe uma previsão da pena em relação à gravidade do delito cometido. Sexta reflexão. Por depender do Estado, existe somente um direito ou sistema jurídico. Já numa sociedade dividida em classes antagônicas, podem existir e comumente coexistem duas ou mais morais diversas ou opostas. Avançar o sinal vermelho é uma infração de trânsito em qualquer local do território brasileiro e implica multa e perda de determinado número de pontos na carteira de habilitação do condutor. No caso da moral, devido aos diferentes interesses de classe e seus antagonismos, por exemplo, por questões religiosas, de orientação sexual, os valores podem ser diversos. Vamos citar aqui um exemplo. Delatar outro preso por alguma prática criminosa para as autoridades do presídio é moralmente condenável pela comunidade carcerária. Por outro lado, vingar-se de outro preso pelo não pagamento de uma dívida seria uma obrigação moral. Dentro, é lógico, do universo moral que normatiza a vida da sociedade, daquela sociedade carcerária. O que já não ocorre entre pessoas socialmente ajustadas, que estão do outro lado dos muros da prisão e que possuem a sua ação orientada pelo apreço à verdade e pelo respeito à vida. O mesmo se pode dizer em relação à propriedade privada dos meios de produção, pois em sociedade há determinados grupos que defendem o paradigma da igualdade e, portanto, podem considerar a propriedade privada um mal por ser a causa das injustiças sociais, em oposição àqueles que têm a liberdade como um paradigma e, consequentemente, entendem ser a propriedade o resultado do esforço individual, da livre iniciativa. Sétima reflexão. A esfera moral se amplia à custa do direito. À medida que os homens observam as normas sem a necessidade de coerção, essa ampliação implica na redução da esfera do direito, que por sua vez significa progresso moral. Dito de outra forma, quanto maior é a necessidade de se recorrer à lei e, consequentemente, ao aparato coercitivo do Estado, é evidente que o grau de consciência moral é menor. Por outro lado, quanto maior é o grau de consciência moral dentro de uma sociedade, menor é a necessidade de se recorrer à lei para garantir o bem-estar entre seus membros, o que significa a existência de uma vida social mais humanizada. Para ilustrar o que eu acabei de afirmar, eu vou passar dois audiovisuais, na verdade duas campanhas publicitárias. As duas se relacionam à forma como educamos as nossas crianças para a vida social. E as duas são exemplos de como é possível a ampliação da esfera moral. E como, na medida em que há uma ampliação dessa esfera moral, uma ampliação da consciência moral dos indivíduos, a vida em sociedade se torna muito melhor. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from.
Bisogna.